Eu vou até gravar, tá? Última chance. Verificam as atividades que eu passei para vocês do capítulo 3, tá? Estão ouvindo? Verifiquem lá as atividades lá na plataforma. Quem me mandou, eu já postei. Quem não me mandou, eu vou dar a última chance até amanhã, tá? Te mandar o quê, professor? Não, vocês já mandaram. Quem não mandou as atividades ainda, eu vou dar a última chance até amanhã para vocês me entregar. Quem não entregar, daí eu não vou dar a nota, certo? Então, vou dar o... Oi? Eu enviei, eu nem sei que atividade agora. É aquelas atividades foto da apostila, lembra que eu pedia? Eu mandei. Deixa eu ver aqui. Ó. Cassiano, você tem que me mandar as coisas. Diego, você tem três atividades para me mandar. Gianluca também tem 2 atividades e só. Os outros não enviaram. Atividades? Diego, página 354, 355, página 358 e aquela atividade que valia 10 pontos. Cassiano, página 347, 354, 55, 358 e atividade que valia 10 pontos. Gianluca, atividade que valia 10 pontos, que está lá na plataforma, e página 347. Tá? Só, os outros todos me mandaram. Dão uma olhadinha, entram na plataforma capítulo 3, que essas são atividades do capítulo 3, tá? Entram na plataforma e dão uma olhadinha, beleza? Você tem meu nome? Hã? Você me entregou. É só esses que eu falei. Postam lá na plataforma, tá? Para me dar uma olhada, para me verificar, ok? Prof, qual que valia 10 pontos? Atividade da música lá. Certo? Última chance até amanhã, hein? Eu vou olhar, depois eu vou olhar e tchau. Isso tudo vai fechar 20 pontos, certo? Então, e aí, como que foi a festa junina? Todo mundo participou? Gente, agora eu vou compartilhar com vocês a tela dos slides, né, das aulas anteriores. E eu vou começar a fazer a revisão do capítulo. Do capítulo 4. Vou iniciar mais tranquilo, mas para vocês não se perderem. Eu vou fazer em 2 etapas a revisão. Tá? Estão me ouvindo? Deixa eu ver a carinha de vocês aqui. Todo mundo está me escutando? Então, gente, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou iniciar hoje a revisão. Na quarta-feira a gente tem aula. Aí na quarta-feira a gente corrige aquela atividade, tá? A número 4 da página 391. A gente corrige essa atividade. E a gente inicia a revisão hoje. Caso a gente consiga terminar a revisão, aí a gente vai fazer as atividades da página 392 depois, certo? Assim que a gente terminar. A gente faz essa página, as atividades, certo? Aí a gente corrige na próxima aula também. E na quinta-feira, só para vocês estarem lembrados, quinta-feira eu não quero ninguém faltando, e quinta-feira a gente vai ter a avaliação, certo? Então, na quinta a gente faz a avaliação, para a gente fechar ali
Anota. Na próxima semana, eu inicio ali fazendo a recuperação para ter a avaliação, a recuperação de vocês, para nós fazermos a recuperação na outra semana. Ok, minha gente? Certinho? Beleza? Então, nós vamos iniciar, né, o capítulo 4, lá na página, quem quiser acompanhar, capítulo 4, ele se inicia na página 368, onde que nós trabalhamos durante esse capítulo o campo e a cidade no Brasil. Como vocês podem observar, eu peguei algumas imagens para mostrar o campo e a cidade no Brasil, imagens diferentes, de lugares diferentes, né, que a gente pode estar representando. A cidade, ela pode ser pequena ou pode ser grande, ela pode ser mais arborizada ou ela pode ser menos arborizada, pode ser uma selva de pedra, assim como é São Paulo, pode ser a mais arborizada, assim como era Palotina, né, porque hoje elas não estão, mas estão arborizadas. Por que ela não está mais arborizada? Porque a gente precisa, quando a gente tem a cidade, a gente tem o planejamento urbano da cidade. E o que acontece? No planejamento urbano da cidade, as árvores que são plantadas, elas têm ali um período de vida, certo? Quando a árvore ela chega numa idade muito avançada, que ela fica uma árvore mais velha, o que vai ocorrer? Essa árvore, ela vai perdendo sua força, ela não vai conseguindo mais se sustentar no solo. Não se sustentando no solo, ocasiona o quê? Em períodos que dê chuva, ventos, que nem aqui na nossa região é muito de costume, principalmente no período do verão, o que acontecia? Muitas árvores acabavam caindo, né? Atrapalhando ali o fluxo de carros nas avenidas, nas ruas. E para isso a gente precisa fazer o quê? Um replanejamento urbano. Por isso que essas árvores que vocês veem aqui hoje não existem mais, tá? Essas árvores elas foram cortadas e foram trocadas por outras árvores. E a gente já tem na avenida ali árvores que já estão grandes, né? Já estão crescendo, já estão voltando a fazer a sombra na avenida. Então são planejamentos que são feitos nas cidades. Isso é normal acontecer, tá, gente? Toda cidade tem um planejamento urbano, toda cidade tem essa forma de organização, porque precisa, tá? É necessário. E a gente tem o campo, né? A gente pode ter no campo, a gente pode ver o quê? Fazendas de gado, podemos ver plantações, diversos tipos de plantações, que vai variar ali de acordo com o clima, de acordo com o solo de cada região, certo? São Paulo. Observam aqui a cidade de São Paulo, selva de pedra, né? Vocês observam que vocês veem aqui, ó. Vocês olham ali para o infinito, dá para ver o quê? Milhões de prédios, né? Muitos prédios. Milhares de prédios que a gente só consegue observar. Tem árvores? Possui, né, umas árvores perdidas aqui no meio, mas são bem poucas, né, observando numa cidade menor. Então, são características que a gente tem, são diferentes características, diferentes lugares, né, diferentes culturas que nós temos no nosso Brasil, no nosso mundo. Então, todos os lugares, a gente vai ter campo, vai ter cidade, só que cada um com suas características próprias, tá? Então, a introdução ali do nosso capítulo, né? Então, as atividades desenvolvidas no espaço rural e no espaço rural e no espaço urbano brasileiro auxiliam o crescimento e o desenvolvimento do país. Esses espaços estabelecem relações de interdependência que os tornam interligados. Por que acontece isso? Devido à necessidade, né? O campo precisa da cidade e a cidade precisa do campo. A cidade precisa para ter ali o seu alimento no dia a dia, e o espaço rural, né, o campo precisa o quê? Para desenvolver suas atividades, certo? Ir ao banco, se tiver problemas de saúde, ir ao hospital, comprar algum alimento também no mercado, comprar roupas no comércio, né? Então, o campo e a cidade, eles acabam tendo essa interligação dos dois, ok? Aonde que a gente tem ali a dependência um do outro, né? Um depende do outro. Se não vai ter a produção no campo, o alimento na cidade aumenta.
Se tem maior produção no campo, alimento na cidade, cai o preço. E a gente consegue ter essa balança ali que vai mantendo a economia. O campo e a cidade, o espaço rural, ele compreende áreas de fazendas, sítios e chácaras. E o espaço urbano apresenta a maior quantidade de construções, né? Então aqui a gente tem aqui a criação de gado bovino em uma pequena propriedade rural, tá? Em Goiás. E nós temos a vista aérea de Curitiba, Paraná, certo? Então são dois espaços, um diferente do outro. Um a gente tem ali criação de animais, na outra a gente tem muitos prédios, muitas construções, tá? Então, o espaço rural. Como que está sendo usado ali, utilizada a terra no espaço rural? Como que a gente utiliza essa terra? Nós temos ali áreas que não podem ser utilizadas, né? Que é a maior parte das áreas, que elas possuem o quê? Possuem as nossas florestas, né? Por quê? Porque a gente precisa preservar o meio ambiente também, tá? Então, são áreas que nós possuímos ali as florestas, não podem ser utilizadas. Pecuária, ela ocupa a maior parte das terras utilizadas, tá? Lavouras, são 80 milhões de hectares, é onde que nós temos as plantações, e os outros 60 milhões de hectares são áreas que ainda podem ser utilizadas. Então, gente, nós temos ali um gráfico e nós vamos ter ali a diferença, né? Nós vamos ter ali a divisão do que pode ser utilizado, do que não pode ser utilizado, o que é utilizado com a pecuária, com lavouras, né? E assim por diante. Então, nós vamos ter esse gráfico. Aí, uma coisa muito importante é a modernização do campo brasileiro. Por quê? Porque com a modernização do campo brasileiro, nós conseguimos o quê? Produzir em maior quantidade. Essa produção em maior quantidade faz com que as pessoas elas acabam tendo uma renda maior e acabam tendo que o desmatamento não há necessidade de tê-lo, tá? Porque se a gente consegue produzir no mesmo espaço de terra que conseguia produzir lá na década de 70, hoje se produz mais, então não tem a necessidade da gente precisar abrir mais terra. Então a gente pode preservar junto com o desenvolvimento, com a tecnologia, né? A gente consegue produzir mais em um menor espaço. Então, até meados do século XX, a agropecuária desenvolvida no Brasil era por meios tradicionais de produção. Tá? Então, qual que eram os meios tradicionais? Aqueles meios mais que usava a tração de animal, era feita à mão humana, tinha muita mão humana, né, nas propriedades utilizadas. Então, era uma produção mais difícil, né? Era mais trabalhoso. Então, a partir da década de 70, essa prática da agropecuária moderna passou a ganhar espaço no campo brasileiro, utilizando recursos de tecnologias. Quais essas tecnologias que entram ali na década de 70? Quais são essas tecnologias? A gente tem ali a introdução de máquinas, né? Tratores, colheitadeiras, plantadeiras, né? Cada vez mais modernas. Nós temos também as sementes que passam a serem tratadas, né? Pela ciência, né? A ciência ela começa a desenvolver pesquisas voltadas numa maior produção no campo brasileiro. Nós temos ali a utilização de adubos, fertilizantes, as sementes selecionadas, né? Então, são recursos que vieram ali a partir da década de 70. Na pecuária, nós temos o quê? A maior criação de animais ali com o quê? Uso de medicamentos, né? Para esses animais crescerem saudáveis, não contraírem doenças. Tá? A gente tem o melhoramento genético, as rações também enriquecidas com vitaminas. Então, são técnicas que foram empregadas para melhorar ali a produção agrícola, né? Para aumentar essa produção agrícola. E com isso,
o que que aconteceu? O campo brasileiro, ele começou a ter uma maior produção, né? Que nem, por exemplo, hoje, quem tem ali aviário, que possui aviário, quantos mil pintinhos que se transformam ali em galinhas, né? Que são tratados em um curto período ali de 45 dias, ele se desenvolve. Quantos pintinhos que crescem, né? Em um pequeno espaço, porque se você for ver, não é um grande espaço quando eles são colocados lá para crescer, para produção. Então, vocês observam que são muitos e muitos e muitos pintinhos que são colocados nos aviários. Em um aviário ali de 100 metros, mais ou menos, tem ali de comprimento um aviário, né? Eles colocam o quê? 40 mil pintinhos. Claro que até esses pintinhos se desenvolverem, vai ter aqueles que não vão resistir, né? Que são um pouco mais fracos. Mas ali sobra ainda em torno de uma média ali de 30 mil pintinhos por aviário, né? Que se transformam em galinhas para o abate. Então, são muitas aves que são produzidas em um pequeno espaço. E isso tudo ocorre por quê? Devido à modernidade, né? Devido ao avanço da tecnologia, devido ao avanço da ciência, né? Aumentando a produção para a população. Por quê? Quanto maior o número da população, mais alimento precisa, né? Que nem agora nesse período que nós estamos. A população está se alimentando mais. Por quê? Porque fica mais em casa. Querendo ou não, a gente passa a comer um pouco mais. Tá? Então, precisa o quê? De mais produção. Cada vez mais produção. Hoje nós somos em torno do quê? De 8 bilhões de pessoas no mundo. Precisa de muito alimento para alimentar toda essa população, né? Então, por isso que o uso da modernização no campo brasileiro vem auxiliar para o crescimento, né? Para o aumento da produção. Aí a gente também possui o quê? Os contrastes, né, no campo brasileiro. Nós temos pequenas propriedades ainda que levam aquele cultivo mais tradicional, grandes propriedades rurais que têm aqueles equipamentos sofisticados, né, técnicas modernas de produção, tá? E isso vem ocorrendo, né, em várias propriedades agropecuárias no nosso campo brasileiro. Isso vem ocorrendo, tá? O campo, ainda a gente tem ali duas imagens de um trabalhador rural utilizando técnica tradicional, tá? De arado com tração animal para cultivar o milho em uma propriedade rural no Paraná em 2016. Ainda há muito disso, tá, gente? E nós temos uma técnica moderna, arado com tração mecanizada, tá? Então, nós temos esse contraste, tá? É um contraste que ainda acontece no mundo, no Brasil, principalmente a gente tem isso, vê muito, é mais fácil a gente ver essas imagens no Nordeste do Brasil, tá? Tem lá na página 372, é muito fácil a gente ver no Nordeste brasileiro essas imagens, tá? Da tração animal ali, que eles utilizam muito. Região Centro-Oeste do Brasil, vocês encontram muitas máquinas. Não sei se vocês acordam cedo no domingo, quem assiste o Globo Rural consegue ver, né? Bastante dos equipamentos modernos agrícolas, né? Que quando tem as festas, né? Expo Palotina ali, a gente tem ali os stand-up, né? Os showroom ali que mostra os equipamentos modernos, né? Cada vez mais a modernização sendo utilizada, a gente consegue ver, tá? E dessa população que tem ali essa técnica mais tradicional, o que acontece? A maioria são da agricultura familiar, que representa o quê? Mais de 70% da merenda escolar vem da agricultura familiar. Ou seja, o governo, né? O governo do Paraná fez um programa aonde que eles compram o alimento da agricultura familiar para fazer ali nas escolas públicas a merenda dos alunos, né? Então, muitos produtos que tem nessas escolas vem o quê? Da agricultura familiar. Tá? Como ali as carnes, gado, frango, suíno, leite, verduras,
legumes, frutas, doces, polpas de frutas, biscoitos e macarrão. Vem dessa produção familiar, muito desse alimento. Então, nós temos ali ainda, né, esses contrastes que possuem no nosso país. E na nossa região, a gente tem ali o histórico da nossa região, né? Ele é muito de pequenas propriedades. Por quê? Porque a gente tem a característica da colonização europeia aqui no nosso país, na nossa região. E na Europa é muito comum a gente ver ali pequenas propriedades, né? É uma característica da população. Então a gente vem ali junto com os alemães, italianos, né, poloneses que vieram para cá, eles trouxeram essa característica da pequena propriedade rural aqui para o nosso país, né? Principalmente os que se instalaram aqui na região sul do país. Claro que hoje já mudou muito essa configuração, mas no início da colonização eles tinham essa característica da agricultura pequena propriedade, né, agricultura familiar, por isso que cada família tinha ali em torno de 10 filhos, 8 filhos. Por quê? Para todos trabalharem juntos ali na propriedade, né, para não precisar ter gasto com mão de obra de fora, com empregados. Então, tinha-se bastante filhos e todos ajudariam ali na produção da própria terra, né? Transformando isso ali na mão de obra familiar, tá? Nesse desenvolvimento, certo? E aí acontece o que no Brasil? Com a modernização do campo brasileiro, a gente tem o quê? O êxodo rural e a estrutura fundiária no Brasil. Então, a modernização agropecuária brasileira estimulou o que denominamos de êxodo rural, que é a migração de um grande contingente de pessoas do campo para a cidade. Assim que nós trabalhamos no outro capítulo, né, sobre ali sobre as migrações, que ocorreu principalmente ali na década de 50, 60, uma parte dela estava associada ao êxodo rural, tá, gente? Por quê? Porque nós temos ali duas questões. Uma questão que é a modernização, né, da agricultura, a utilização de máquinas no campo, e isso fez com que muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos que tinham nas propriedades rurais. Temos também a criação do Estatuto do Trabalhador Rural em 1963. Esse estatuto, o que ocasionou? Ocasionou que os trabalhadores rurais teriam os mesmos direitos que os trabalhadores da área urbana, certo? Isso fez o quê? Com que muitos produtores, né, muitos donos de fazendas, demitissem uma grande parte dos seus empregados, porque teriam mais gastos. Então, com isso, também nós tivemos ali esse êxodo rural, que contribuiu também para o êxodo rural, tá? Então, foram dois fatores muito significativos que fizeram com que os donos, né, de grandes ali propriedades, donos ali até de pequenas propriedades que tinham ali trabalhadores rurais, acabassem demitindo seus funcionários, né? E ali compensava para eles o quê? Demitir os funcionários e colocar ali a mecanização. Por quê? A mecanização, você precisaria de 4, 5 pessoas para fazer um serviço. Com a mecanização, uma pessoa mais ali o trator, a colheitadeira, faz o trabalho de várias pessoas. Então, uma pessoa só daria conta. Então, a gente tem essa diminuição, tá? E a estrutura fundiária é a forma como as propriedades rurais estão organizadas ou distribuídas no território brasileiro, de acordo com o seu tamanho. Então, olha essa reportagem. Menos de 1% das propriedades agrícolas detém quase metade da área rural no país. O que isso significa? Que nós temos ali, o nosso país, ele possui o quê? Grandes propriedades rurais, ou seja, grandes latifúndios, né? Ou seja, 1% das propriedades agrícolas
representam metade das áreas rurais que tem no país. Tá? Por quê? Porque a maior parte das terras estão concentradas em uma pequena quantidade de pessoas. Então, a gente tem essa divisão ali, principalmente, novamente, eu repito, região centro-oeste, região norte do país, o que acontece? Nós temos ali uma grande concentração de terras e um pequeno número de pessoas, principalmente nessas regiões, tá? Devido ali programas também, né, do governo pelo incentivo da abertura de terras nessas regiões e também pela facilidade de conseguir uma grande porcentagem de terra, pela mecanização, então acaba tendo ali grandes latifúndios, tá? Se a gente observar, de acordo... Aí nós temos uma questãozinha lá na página 373. Não precisam fazer, tá, gente? Só para a gente comentar aqui. De acordo com a manchete, as áreas rurais no Brasil estão distribuídas igualmente entre as propriedades agrícolas? O que vocês acham? Quem que responde para mim? Júlia? O que você acha? Será que as áreas rurais no Brasil estão distribuídas igualmente entre as propriedades rurais? Hã? Acho que não. Não, né? Por quê? Que nem eu acabei de falar agora. Menos de 1% das propriedades agrícolas detém quase metade da área rural do país. Então, no Brasil a gente tem o quê? Uma forma desigual da distribuição das terras brasileiras, tá? Não está distribuída igualmente, certo? Com isso, olha ali, a estrutura fundiária no Brasil apresenta grande concentração de terras em propriedades de um pequeno número de pessoas. Então, aqui, nós temos um gráfico, tá? Se eu colocar esse gráfico na prova, será que vocês vão gostar? Sim. Então, nós temos aqui dois gráficos, onde que tem porcentagem de estabelecimentos, porcentagem de áreas, tá? Então, aqui nós temos de 0 a 50%, de 0 a 50%. Áreas em hectares, observam, até 10 hectares, 11 a 100 hectares, 101 a 1.000 hectares e acima de 1.001 hectares, tá? Que são as áreas dos estabelecimentos, certo? Aqui o que nós temos? 50% dos estabelecimentos com até 10 hectares representam o quê? 2% da área ocupada. 40% de estabelecimentos de 11 a 100 hectares, que é a área ocupada, representam 19% da área ocupada. 9% dos estabelecimentos de 101 a 1.000 hectares representam 34% da área ocupada. E apenas 1% de estabelecimentos acima de 1.001 hectares representam o quê? 45% das áreas ocupadas. Então, vocês observam que ali as maiores áreas ocupadas representam o menor número de estabelecimentos, ou seja, 10% dos estabelecimentos rurais, enquanto os outros 90% ficam divididos entre pequenas propriedades rurais. Então, respondendo à pergunta anterior, nota-se que do total de estabelecimentos rurais no Brasil, 50% são minifúndios, com até 10 hectares, tá? Essas propriedades correspondem a 2% da área ocupada no país e a maior está destinada ao sustento familiar e ao abastecimento do comércio interno. Na outra ponta, corresponde a apenas 1% de estabelecimentos rurais. Estes estão os latifúndios, tá? Então, minifúndios, áreas pequenas, estabelecimentos pequenos. Latifúndios, estabelecimentos grandes, certo? Tranquilo? Ocupam 45% da área agrícola do país e estão sob o domínio de uma pequena parcela de proprietários rurais. E boa parte encontra-se improdutiva. Tá?
Então, nós temos ali a diferença, né, de minifúndios e latifúndios, e a gente vê como que está a estrutura fundiária no Brasil. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo? Difícil? Alguma dúvida até essa parte? Tranquilo. Tranquilo, então tá bom. Então, conseguem entender minifúndios, pequenas propriedades, latifúndios, grandes propriedades. Certo? Continuando. Então, a concentração fundiária no país ela é intensificada pela situação econômica de vários pequenos proprietários rurais, né? O que acontece? Muitos pequenos proprietários rurais, eles acabam não conseguindo ali se manter, né, na produção. Não acabam não conseguindo acompanhar ali a tecnologia. Então, o que acontece? Eles acabam vendendo nessas propriedades para grandes proprietários, né? E apesar da intensa produção agropecuária, o índice médio de produtividade no campo ainda é muito baixo comparando com outros países. Um exemplo, os Estados Unidos, em 1 hectare, produz 11 toneladas de milho. O Brasil, no mesmo hectare, produz 4,3 toneladas de milho. Por que isso acontece? Devido, né, o uso de suplementos, insumos ali na produção do milho. Então, temos ali as técnicas modernas, cada um ali produz de uma maneira, ok? Aqui a gente tem um cultivo de milho, uma propriedade rural no município de Guarani, Minas Gerais, 2018. Está cortando, o que ele está fazendo aqui? Cortando os milhos, né? Fazendo silagem para a produção de animais, tá? Para o alimento dos animais. Então, ele vai produzir para o alimento dos animais, certo? E aí nós temos a concentração fundiária e os conflitos pela terra, tá? Apesar de muitas áreas próprias para o cultivo de diversos gêneros agrícolas e criação de animais, o Brasil não consegue aproveitar toda a capacidade produtiva que possui, certo? Por que não consegue? Porque muitas áreas, elas são, por serem grandes extensões, elas acabam não tendo ali a sua função social, que é o quê? Que é a produção, tá? Que é a produção de alimentos, que é a criação de animais, que é a função social da terra, produzir alimentos para a população. Isso acontece devido à concentração fundiária que nós temos no nosso Brasil, tá? Onde muitas áreas, onde aquele 1% de estabelecimentos que possuem mais de 1.001 hectares, eles acabam o quê? Não produzindo, acaba ficando uma terra sem a produção. Aí, por isso que muitos agricultores e estudiosos reivindicam uma reforma agrária no Brasil. Para quê? Para distribuir melhor essas terras e fazer essa terra produzir, né? Então, as terras que eles reivindicam, a reforma agrária reivindica, são aquelas terras onde que nós não temos a produção. Não são terras que estão sendo produzidas, tá? Porém, a reforma agrária, ela ainda aqui no Brasil encontra diversos obstáculos. Por quê? Devido às questões políticas que nós temos no nosso país. Devido a essas questões políticas, de acordos políticos ali entre deputados e donos desses grandes latifúndios, e muitas vezes os deputados são os donos desses latifúndios, né, dessas grandes porções de terra, eles acabam dificultando a reforma agrária. Claro, já foi feita em algumas áreas, tá? Essa reforma. Por quê? Porque eram terras onde não estavam sendo produzidas, e daí a gente tem aquele movimento sem terra, né? Que eles reivindicam por terra. E aí a gente tem os conflitos pela posse de terra, têm sido registrados no campo brasileiro. Muitos conflitos que já foram registrados aqui nesse nosso país. Ok? Gente, na próxima aula, eu vou continuar conflitos de terra. Vamos falar sobre os problemas sociais, problemas urbanos, tá? A urbanização. E aí a gente vai encerrar nossa revisão para avaliação, certo? Então, na semana que vem não, quarta-feira, a gente termina a revisão.
Já vou até marcar onde nós paramos aqui a revisão. Termino de explicar para vocês, para todo mundo ficar craque ali para avaliação, que eu quero ver todo mundo tirar notas altas nessa avaliação. Certo, minha gente? Tranquilo? Beleza, então, se cuidem até quarta-feira. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.